aula aborda algumas dificuldades linguísticas. São dúvidas comuns na mente de muitos de nós. Então preste atenção e aproveite as dicas. De encontro a ou ao encontro de? As duas formas estão adequadas, mas têm significados diferentes. Suas ideias vão de encontro às minhas. Seus pensamentos vêm ao encontro dos meus. De encontro a indica choque, confronto, conflito. Ao encontro de indica concordância. Então, no primeiro caso, suas ideias vão de encontro às minhas, nossas ideias não concordam. Seus pensamentos vêm ao encontro dos meus, quer dizer que os nossos pensamentos combinam entre si. Acerca de e acerca de. São três acercas que na escrita são diferentes e na fala têm o mesmo som. Há cerca de 10 anos estamos na mesma situação. A loja se localiza a cerca de 200 metros daqui. Não discutimos acerca do assunto de ontem. O primeiro caso, o acerca do verbo haver com H e acento, há cerca de 10 anos, indica, pessoal, que nós temos um tempo transcorrido, é tempo passado. Todas as vezes que você for dizer há cerca de indicando tempo passado, é com H e acento. Segundo caso, a loja se localiza a cerca de 200 metros daqui. Neste caso, é distância aproximada, então é sem H e sem acento, tudo separado. O último, não discutimos acerca do assunto de ontem. Aqui é sinônimo de sobre, não discutimos sobre o assunto de ontem. A fim de separado e o a fim junto. A reunião foi realizada a fim de solucionar as questões. Sempre tivemos interesses afins. O afim separado significa com o objetivo de. Ali tem uma meta, um objetivo. Então, a reunião foi realizada a fim de solucionar, com o objetivo de solucionar. Já o afim junto indica afinidade, que é parecido. Sempre tivemos interesses afins, interesses que combinam, que se parecem. Viagem com J, viagem com G. Essa dúvida também é frequente. Que eles viajem é a nossa expectativa. A viagem de todos foi muito divertida. O viagem com J é verbo, o verbo viajar, que eles viajem. O viagem com G é substantivo, a viagem. Quando tiver ali, então, um artigo como a ou uma viagem, né, o artigo uma, você perceberá que é com G. Quando for o verbo, é com J, o verbo viajar. Então, que eles viajem com J, a viagem de todos com G. Há um caso muito especial na nossa língua, que é o dos parônimos. Nós veremos somente alguns. Observe comigo. Apresentam grafia e pronúncias semelhantes. Então, uma palavra que é parônima é aquela que tem a grafia e pronúncia semelhante à outra, mas o significado é completamente diferente. Concerto com S é um remendo, uma reparação. Concerto com C é apresentação musical. Significado completamente diferente. Serrar com S, cortar com serra. Serrar com C é fechar. A loja cerrou as portas. A loja fechou as portas. Neste caso, com C. Cela, pequeno quarto. Cela com C. Cela com S, arreio ou o verbo selar. Extrato, resumo, aquele que sai do caixa lá no banco. Extrato com S, camada de rocha ou de nuvens. Então, rochas que são estratificadas é com S. Empoçar é dar posse, com 2 S's. Empoçar com C e cedilha, formar poças, depois de uma chuva, por exemplo. Cinto, tira de couro, tecido, esse cinto é com C. E o cinto com S é do verbo sentir. Eu sinto muito pelo seu acidente. Comprida com C e O, é que significa que é longa. Comprida com CU, concluída. Peão, cavaleiro. Peão com I é o de brinquedo. Descrição, ato de descrever. Descrição, ato de ser discreto. Esse aqui muita gente erra. Descrição com E, descrever. Descrição com I, ato de ser discreto.
Inflação, aumento dos preços, que é o que nós vemos no jornal, no bloco de economia. Infração, desrespeito, erro, por exemplo, uma infração de trânsito. Emigrar, sair de um país. Imigrar, entrar em um país. No momento, o Brasil tem recebido muitos imigrantes. Recreação, diversão. Recriação, ato de recriar, de criar novamente. Deferir, aceitar. Diferir, diferenciar. Discriminar, absolver. Discriminar, distinguir. Flagrante, no ato, evidente. Fragrante é perfumado, vem de fragrância. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Mandado, ordem judicial. Mandato, tempo de um cargo político. Infringir, desrespeitar. Infligir, aplicar. Fluir, correr em estado fluido. Fruir, desfrutar. Este é mais um caso que os erros são mais frequentes. Fluir, correr em estado fluido. Então, o fluir do rio, por exemplo. Agora, fruir é de desfrutar, fruir dos bens, fruir das benesses, fruir da legislação, dos meus direitos. Agora, tráfego de trânsito, de veículos, tráfico, comércio ilegal, o tráfico de drogas, por exemplo. Agora, formas variantes. Há palavras que têm mais de uma forma de grafia, sem alteração de sentido. 14, 14, mobiliar, mobiliar, seção e seção com C antes do C e cedilha, diabetes e diabetes, chimpanzé e chimpanzé, quociente com C e quociente com QU. As duas formas estão corretas e adequadas. Então, são formas variantes. Pessoal, por enquanto é só. O nosso objetivo para esta aula era somente revisar algumas dúvidas de linguagem. Até a próxima!